Amém, queridos? Abra sua Bíblia rapidamente. Depois a gente vai participar do pão e do cálice nessa noite maravilhosa. O texto está lá em Marcos 4:35. Fala Marcos 4:35. Tem lugares aqui, tem lugares aqui na frente para o casal, para não ficar separado. Tem aqui também do lado. O casal não fica separado não, senta junto da sua esposa. Amém. Marcos 4:35. Fala assim, Marcos 4:35. Eu vou ler os pares e vocês irão ler. Não, é o contrário. Eu vou ler os ímpares e vocês os pares. Só para ver se vocês estavam ligados. Porque já começa com 35, certo? Então vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Com muito programa isso não? Com muito programa isso não? Exato. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Vocês do 38? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. 40. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Feche os seus olhos, abre o seu coração. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque ela gera vida no nosso coração. Sua palavra é eficaz para nos mostrar, Senhor, e a tua palavra é eficaz também para nos restaurar. A sua palavra é eficaz para nos curar. A sua palavra é eficaz para nos corrigir. A sua palavra é eficaz, Senhor, para todas as coisas, porque nós cremos na tua palavra e nós vivemos o que a tua palavra diz, porque o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é um Deus atemporal, o Senhor é o princípio, o meio e o fim. Nós cremos assim. Por isso, venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma palavra muito, muito linda e rica. A gente poderia estar pregando esse texto por muito tempo na igreja, mas algo me saltou aos olhos, foi a pergunta deles dentro do barco. E a gente não está falando de pessoas que não conheciam Jesus. Nós não estamos falando de pessoas que não tinham intimidade com Jesus. Nós estamos falando de pessoas que sentavam à mesa com Jesus. Nós estamos falando de pessoas que jantavam com Ele, tomavam café com Ele. Estamos falando de pessoas que viram pessoas enxergar. Estamos falando de pessoas que viram os surdos ouvir. A gente está falando de pessoas que viu água se transformar em vinho. E a gente está falando de pessoas que tinham intimidade. Mas só que tinha até esse momento algo muito especial que Jesus ainda não tinha feito, foi mexer na natureza. Até esse momento Jesus não tinha feito nada sobrenatural a ponto de a natureza respeitar. Por exemplo, o vento, a água, o fogo. E nesse momento o vento se aquieta, a água se aquieta no som da sua voz. E isso trouxe um temor na vida daqueles que caminhavam com ele, e disse: olha, ele é realmente quem diz que é. Por quê? Porque até o vento obedece a ele. Porque no tempo dos profetas, muitas pessoas eram curadas, mas Jesus tinha algo sobre a vida dele que os profetas não tinham. Ele tinha o propósito de ser o resgatador do mundo, o salvador da humanidade.
Então esses homens, eles olharam para dentro deles e começaram a indagar: quem é esse que até o vento lhe obedece? Essa pergunta pode nos desarmar, porque às vezes nós estamos vivendo uma tempestade dentro da gente. De repente a gente está vivendo uma turbulência dentro do nosso coração. De repente nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida. De repente um trabalho que você esteja procurando por um tempo. De repente os seus negócios na sua empresa não estão funcionando a contento como você imaginava que funcionaria. De repente uma dificuldade de saúde dentro da família, e começa a ter um turbilhão, e começa a ter uma tempestade. Nós, da nossa família, nós passamos por uma tempestade muito grande agora. Todos nós oramos aqui pelo meu pai, e o Senhor acalmando a tempestade que estava dentro da gente, a confiança. Então, essa pergunta é uma pergunta pertinente, e a resposta que nós temos de quem Ele é muito individual. A resposta que nós temos para Ele vai definir qual é a identidade de Cristo nós temos dentro da gente. Porque quando essa pergunta está dizendo para mim e para você quem Ele é, ou quem é esse, essa pergunta para você é a sua resposta que eu quero ouvir. Porque de repente Ele simplesmente é aquele que tirou os seus pecados, e você não tem compromisso nenhum com Ele. Você tem compromisso com a sua vida, com os seus negócios, mas você, da sua mente, você acha que Ele já fez o suficiente para você. Então você tem um Jesus dentro de você muito superficial. É um Jesus que você não precisa renunciar para nada, porque Ele é superficial, e você acha que ainda é suficiente. Mas Jesus, Ele quer trazer uma revelação para mim e para você nessa noite, dizendo que Ele é muito mais do que você pode imaginar. De repente, a tempestade da sua vida que você esteja passando é porque Jesus está na proa do teu barco e não do teu lado. De repente, a posição que você está, você deixou Jesus esquecido, dormindo em uma parte do barco da tua vida, e você está desesperado hoje para ter uma resposta e não consegue achar, e você até esqueceu que Ele está aí dentro. Porque é assim que a gente se sente, no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, nós somos tentados a se afastar, a dizer: cadê o Senhor? Eu não sei se vocês estão aqui. Eu pensei que eu estava sozinho aqui, porque vocês estão com os olhos tudo bugulhados assim, olhando assim para mim, assustado. Eu não estou nervoso não, eu só estou animado. Amém? Eu só estou animado. Sabe por que eu estou animado? Porque o Senhor já me contou o final da história. No final da história tudo vai dar certo. No final da história a tempestade vai acalmar, as ondas vão parar de bater, e você vai atravessar esse oceano em nome de Jesus e vai chegar do outro lado. Fala a pessoa que está do seu lado, fala a pessoa que está do seu lado, você vai atravessar e vai chegar do outro lado. Agora, você precisa me responder uma pergunta para a gente poder entrar na mensagem, ou pelo menos na introdução dela hoje. Quem é que está dentro do seu barco? Uma das características quando Jesus está dentro do nosso barco, a nossa crise não é eterna, ela tem tempo para acabar. Quanto tempo tem a tua crise? Quanto tempo tem os seus problemas? Tem que chamar Jesus para esse barco. Não dá para continuar assim. Ah, pastor, mas eu sou crente há muito tempo. Mas ele já saiu do teu barco, você não percebeu. Você se perdeu no meio do caminho e você não percebeu. Sabe por quê? Porque quando ele está no barco, tem tempo para acabar a tempestade. A tempestade acaba quando ele se levanta. Quando ele se levanta, ele diz: acalma-te, e ela se acalma. Então a gente não vai viver de tempestade em tempestade. Nós vamos começar a viver de bonança em bonança. Nós vamos experimentar o melhor de Deus, porque quando se posiciona, Deus também se posiciona. Perdão, Ele já está posicionado.
quem se posiciona é a gente. Ele já está posicionado. O problema é que a gente sai da posição. Mas você vai trazer, você vai voltar vai voltar para a posição. O problema, queridos, é que nós vivemos os milagres, mas às vezes nós não queremos viver o propósito. Viver milagres é muito bom, mas viver o propósito revela quem está com você. Por quê? Porque no propósito vai ter dificuldade também, mas no propósito tem a mão do Senhor do teu lado. Quando você está no propósito, você passa pela prova dizendo glória a Deus. Verdade ou não? Agora, quando a gente entende que viver o propósito vai mostrar o quanto eu busco Ele de verdade. Nós tivemos aqui ontem uma imersão sobre libertação. Quantos vieram aqui ontem? Foram abençoados? A mente não abre a mente. Como você entende, você começa a entender várias coisas que aconteciam na sua vida, que não vão acontecer mais. Você viu que eu já falei no passado, coisas que aconteciam na sua vida, e você começou a ver quanto tempo que você ficou preso em algumas situações, e você entendeu o caminho. Você falou, nossa, não vai me prender mais. Quem saiu daqui com essa mentalidade ontem? Falou, cara, isso não vai me prender mais. Por quê? Porque eu estou liberto. Amém ou não amém? Agora, para a gente chegar nesse nível, nós precisamos saber quem está no barco com a gente. Pergunta para você, quem está no teu barco? Tem gente que não consegue nem falar. A pessoa está até nadando, está até afogando já, não está nem dentro do barco. Você vai voltar para o barco. E depois que você voltar para o barco, depois que você voltar para o barco, você vai ver quem está dentro do barco. Porque às vezes nós que pulamos fora do barco, ele continua no barco. E a gente que pula fora. Primeiro ponto para me correr. Quem é esse que acalma a nossa alma? Mas não acalma a nossa alma quando está tudo bem. Quem é esse que consegue acalmar a nossa alma no meio do caos? É isso que Jesus quer fazer hoje. Jesus, Ele quer ser essa pessoa que acalma a sua alma no meio do caos da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui de verdade, mas eu sei que Ele está aqui nessa noite para acalmar o caos da sua vida. Abra sua Bíblia em Marcos 4, versículo, acho que é o 40, por favor, bota o 40. E eles perguntaram aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Primeira questão, a gente trabalhou fé sobre isso algumas semanas atrás. Sem fé, meu irmão, a gente não vai alcançar. Se a gente não acreditar de verdade, as coisas não vão acontecer. Porque o justo vive pela fé. Você não é igual a todo mundo. Você é aquela pessoa que crê em Jesus. E você precisa ter fé. Pode pular, por favor. Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? No meio do caos daquela vida que eles estavam vivendo, na travessia, Jesus, ele começa o texto dizendo que Jesus convida eles a atravessarem. E eu fico imaginando, eles imaginando dentro deles, no meio, quando começou a tempestade, eles olha, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente vai morrer. Alguém falou, não, a gente não vai morrer porque ele está aqui. Eu fico imaginando, queria saber quem é, mas o texto não diz quem é. Alguém foi lá chamar ele. Falei, foram chamá-lo. Quem foi lá chamar? Alguém que tinha fé. Está entendendo? Os outros estavam atemorizados, mas um se levantou e disse: não, peraí, nós precisamos acordar ele. O que está faltando você para acordar ele dentro da tua vida? O que está faltando você de chamar a atenção dele dentro do teu coração? O que está faltando você dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero de verdade mudar minha história. Senhor, de verdade eu quero mudar a minha vida.
Todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida, tempestades internas e externas, mas há um Cristo, há um Jesus Cristo, que não só acalma o mar, mas acalma também a nossa alma. Sabe aquele dia que você está mal, mas você busca a presença de Deus e começa a vir uma calma dentro do teu coração? A gente começa a entender o que o salmista queria dizer, quando o choro dura e o quê? Aí a gente começa a entender esse texto depois que a gente passa por uma tempestade, porque é sempre assim, as tempestades vêm, mas quando a gente se levanta para buscar o Senhor, tudo muda. Se não muda externamente, mas internamente muda. Eu costumo dizer que quando nós saímos do encontro, a gente sai igual um super-homem, dizendo: meu irmão, agora eu tô fera, estou crente, estou até falando em línguas. Então fui batizado com o Espírito Santo, agora ninguém me segura. Mas na segunda-feira você entende que você não é super-homem, porque tudo à sua volta continua do mesmo jeito. Quem mudou foi você. Você que enxergou as coisas diferentes, e você que vai criar o teu ambiente diferente a partir da tua nova história. Então nós precisamos entender que as nossas guerras internas, Jesus pode acalmar. Ele acalma a nossa alma. Ele não apenas fala para o vento, Ele sussurra no nosso coração ferido, dizendo: eu estou com você, no momento mais difíceis das nossas vidas. Semana passada, retrasada, não sei se essa quarta que passou a outra, eu fui num evento que eu tinha que ir com a Cristina. Chegando lá, conheci uma pastora da Igreja Batista Atos 2, em Maricá. E a gente se identificou, sentou e ficou batendo papo na mesma mesa. E ela me mostrou o filho dela, tal, a gente conversando. E ela falou: não, meu filho nasceu quando eu perdi minha filha. Aí eu fiquei ouvindo. No momento de maior crise da vida dela, de maior dificuldade na vida dela, de perder uma filha, criança, Deus deu o filho para ela, no meio dessa adversidade. E ela falou: pastor, todo mundo achava que eu ia desviar, mas como eu amo a Jesus, e eu sei com quem a minha filha está. E ela começou a pregar para mim, eu comecei a olhar para ela e falei: rapaz, que mulher de fé. Não foi, Cris? Que mulher de fé. E ela falou: pastor, eu nunca me abati, sofri, mas abater não, porque eu sei que meu Redentor vive. Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor, porque eu confio nele. E as pessoas diziam: ó, teu filho vai ter o mesmo problema dela. Os médicos diziam: ó, teu filho vai ter o mesmo problema dela. Ele falou, o Espírito Santo falou assim: não vai ter não, não vai ter não, porque eu construí uma nova história. Nenhuma maldição do meu passado vai me pegar mais. Deus construiu uma nova história. Isso aqui era a velha natureza, mas agora na nova natureza é tudo diferente. O Senhor vai me dar esse filho até ele formar. O filho formou, casou, já vai ter filho. E eu fiquei olhando, eu falei: no meio de uma tempestade como essa, como é você ter paz? É confiança. No meio da maior tempestade da nossa vida, se a gente não confiar em Deus, irmãos, a gente desvia. Porque a maior dificuldade que você possa passar, para Ele não é nada. Ele pode acalmar a tua tempestade só com o som da voz dele. Agora, nós precisamos nos posicionar. Jesus, ele não prometeu a ausência de tempestade, a ausência de dificuldade, mas ele prometeu a presença dele na nossa vida. Eu escrevi que Jesus não prometeu a ausência de tempestade, mas presença na embarcação da nossa vida. Fala assim: Jesus está presente na embarcação da minha vida. Então eu quero que você entenda isso. Jesus, ele está presente, e esse episódio ele revela a autoridade divina de Jesus. Ele revela que ele é poderoso para mudar o cosmos todo. Ele é poderoso para mandar o vento parar, o sol parar. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele está aqui nessa noite querendo trazer paz para a sua vida. Agora você precisa acreditar nisso, irmãos, porque senão o nosso desafio, a nossa tempestade quer levar a gente para o buraco. A nossa tempestade quer roubar a alegria do nosso coração.
De repente a tua tempestade ainda está latente aí na tua vida. De repente hoje a tua tempestade foi alta demais e você quase foi submergindo, mas você teve força para estar aqui nessa noite. E se você teve força para estar aqui nessa noite, porque Deus tem um plano na tua vida, porque Deus quer chegar no teu coração, se eu quer acalmar a tempestade da tua vida, porque Ele acalma a tempestade da nossa alma. Segundo ponto, quem é esse que transforma uma vida sem sentido em uma vida com propósito? A gente pode olhar aqui, dentro desse contexto todo, e eu me incluo nele. Pessoas improváveis, sem propósito na vida, mas quando encontra Jesus, encontra o rumo da sua história. Porque quando a gente encontra Jesus, Jesus muda o rumo da nossa história, meu irmão. Aquele que tem um encontro com Jesus genuíno, jamais volta de novo para os porcos, jamais, porque sabe que aquele lugar não é para você. Você pode até dar umas fraquejadas nas pernas, mas Ele te sustenta, te levanta pela mão direita, porque o Senhor que nos sustenta está aqui nessa noite. Estou bem pentecostal hoje, não estou? Estou bem pentecostal. Amém. Abre sua Bíblia em João 4, versículo 28. Diz o texto: então deixou o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Pode pular, filha. Pulou. Venham ver um homem que disse o que tenho feito, e será que ele não é o Cristo? Pode deixar só até aí. Essa mulher, a mulher samaritana, tem a sua vida transformada com um encontro. Um encontro com Jesus pode mudar qualquer coisa. Jesus, ele encontra uma mulher quebrada, porque ela estava inteira no poço, com um cântaro na cabeça, mas por dentro ela estava quebrada. Por dentro ela não tinha sentido, por dentro ela era ferida, por dentro ela tinha traumas, mas quando encontra com Jesus, tudo muda. Essa mulher tinha dor na sua alma que ela não poderia enumerar. Depois do encontro, ela deixa o seu cântaro. Não é sobre o cântaro que eu quero dizer. Ela deixa ali não o cântaro dela só, mas ela deixa no poço o seu passado e entra na cidade uma nova criatura. O nosso maior problema é que Jesus encontra com a gente e a gente quer pegar a bagagem do passado e voltar para casa com a bagagem do passado. Ou você deixa o teu cântaro hoje aqui e levanta e vai em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida, ou você vai continuar carregando o teu passado na tua vida, na tua história. Você precisa entender que essa mulher, ela teve um ato de fé, um ato profético. Quando a gente olha esse poço, não foi algo normal, foi um ato profético. Vou deixar meu cântaro aqui, porque eu não vou precisar voltar aqui para pegar água mais, porque Ele me deu água. Porque agora eu não tenho mais sede. O meu passado de sede parou aqui. Eu não preciso ficar correndo ali, correndo aqui, mendigando ali, mendigando aqui, porque Ele me completa. O que essa mulher, ele disse: olha, o meu passado de escassez ficou aqui na beira do poço. Eu vou entrar nessa cidade e as pessoas que não me davam bom dia vão olhar nos meus olhos e vão dizer: algo aconteceu com você, ou você teve uma transformação. O que aconteceu com você? E ela abriu a boca e disse: olha, eu conheci um homem lá no poço e ele me falou coisas que vocês nem imaginam. Será que ele não é o Cristo que nós os samaritanos estávamos esperando? Mas para alcançar o Cristo tem que deixar o cântaro. Não tem como você carregar o seu passado mais, porque Jesus, ele disse: do seu passado eu não me lembro mais. Meu irmão, você precisa entender que ela deixa ali o seu cântaro para viver uma nova história. O cântaro simbolizava naquele momento a rotina dela, uma rotina sem propósito, uma rotina sem direção, uma rotina onde que ela vivia escondida. Mas quando ela entende quem é Ele, oh meu irmão, a sua vida volta a ter propósito.
Quando você reconhecer quem Jesus é para você de verdade, a sua vida vai voltar a ter o propósito genuíno que Ele tem para você. Muitas das vezes a gente pensa, meu propósito, eu não sei nem qual é. Jesus tem um propósito para você. Jesus quer te usar. Conheço um pastor que ele diz assim: eu já vivi muito tempo sem conhecer o meu propósito. E o meu propósito eu reconheci quando eu comecei a fazer a vontade dele. Ou você entende que você tem que passar a fazer a vontade dele a partir de hoje, ou você ainda vai continuar carregando o seu cântaro. Porque quem carrega o seu cântaro todo dia volta a beber daquela mesma água. De repente a água que você está bebendo é a água do cântaro da velha natureza. As crianças estão mais animadas que a gente. Ou você vai começar a dar um grito aí, um glória a Deus, porque não vai perder para as crianças não. Eu estou suando aqui de pregar e vocês estão tudo parados assim, parece que vocês nunca me viram. Tem um crente aí, nem Felipe está aí não, gente, para dar um glória a Deus. Felipe está onde? Está na cozinha, né? Estou sabendo, se Felipe está aqui, ele já estava gritando. Irmão, preste atenção numa coisa. Você não vai precisar mais beber água do cântaro. O cântaro passou, meu irmão. Isso não é mais da tua vida, da tua história. Mas a decisão de voltar a pegar o cântaro é sua. Ou você entende que você precisa largar o cântaro lá e sair em direção à sua nova história, ou você vai continuar fazendo as mesmas coisas e colhendo os mesmos frutos. Nós precisamos parar de colher os mesmos frutos, irmãos. Irmãos, eu não me contento colher os mesmos frutos que eu colhi o ano passado. Falei para minha esposa, não, cara, esse ano tem que dar uma virada na nossa vida. Meu Deus do céu, tem que dar uma virada. Como é que vai fazer? Eu não sei como é que vai fazer, mas vai fazer. Eu me recuso a chegar no final do ano do mesmo jeito que eu comecei esse, numa área específica da minha vida. Não vou chegar, irmão. Está entendendo ou não? Eu não bebo a mesma água, porque o que ficou para trás, ficou para trás. O cântaro simbolizava a rotina sem propósito, mas em Cristo ela se torna uma mulher com propósito e uma evangelista naquele tempo. Fala assim: Deus vai me transformar em um homem ou uma mulher. Não, se você é homem, você fala homem. Se você é mulher, você fala mulher. Por favor, né? Eu não quero negócio de homem com mulher aqui não. Como é que é? Homem e mulher? Não. Aqui não, por favor. Fala assim: Deus vai me transformar em um com propósito. Eu sabia que eles não tinham. Eu sabia, eles só se confundiram. Irmãos, Jesus, ele não muda só a nossa história, ele muda o nosso destino. Meu irmão, se eu estou aí, eu dou glória a Deus. Sabe por quê que eu estou falando isso para você? Se você não quer o teu destino diferente, mas o meu vai ser diferente. Eu não quero saber onde você vai estar, só sei que eu vou estar lá na frente. Agora, quem quiser vir comigo tem que ter destino diferente também. Sabe por quê? Só anda comigo, meu irmão, quem quer chegar. Porque os retardatários vão ficar para trás. Sabe por quê? Porque tem gente que vai cuidar de gente. Porque Jesus um dia chegou assim, deixa os mortos cuidar dos mortos. Sabe por quê? Porque o inimigo, fala assim, o inimigo, não vamos dar ibope para ele não, você sabe quem é. É o cramulhão, o sem cabeça, o derrotado. É isso aí, esse mesmo. Ele sabe o movimento espiritual que está tendo a seu favor. E ele quer bloquear isso, mas aqui não, nada será bloqueado. Nós não vamos beber do cântaro mais, nós seremos saciados pela água que ele tem nos dado. Aleluia, obrigado minha irmã, glória a Jesus. Só assim eu consigo tomar uma água. Cara, você precisa entender isso. Há uma verdade nesse texto. Essa mulher, quando ela larga o cântaro, irmão, ela estava largando a sua vida ali. Ela estava largando o seu passado ali, o seu passado de vergonha ali, o seu passado de rejeição ali. Ela se levanta e entra de uma outra forma naquela cidade.
Jesus, ele é poderoso para mudar não só o seu curso, ele muda o seu destino. Mudar o curso não significa chegar no destino, mas aquele que tem o destino definido, o curso quando muda vai te levar ao lugar. Às vezes o Senhor quer regular a sua rota hoje. De repente o azimute que você tem, o norte que você está equivocado. Mas eu quero declarar que Ele está chamando de volta. Você vai para o propósito divino dEle na sua vida. Deixe os retardatários para trás, que Deus vai levantar outras pessoas para cuidar, porque o diabo não vai roubar o nosso tempo. Ninguém rouba o meu tempo. Ninguém rouba o meu tempo. Eu invisto em pessoas, invisto mesmo. Mas quando eu percebo que essa pessoa ou quer me usar, ou só me quer perto, eu largo de mão. E eu viro para ele e falo: diabo, você não vai me prender nas minhas emoções, porque eu sou um cara bobo, porque eu amo pessoas. E às vezes a pessoa usufrui demais. Mas eu também não sou bobo, não. Eu estou de olho. Às vezes demora a aprender, mas eu aprendo. E às vezes tem roubadores de nossa energia. Já viu aquela pessoa que rouba a tua energia? Rapaz, aquela pessoa que senta do teu lado e você fala: em nome de Jesus, sai daqui. Já viu aquela pessoa que fala: não vai sentar aqui não, não vai sentar aqui não, não vai sentar. E a pessoa senta do seu lado. Tem coisa que a pessoa senta, dá vontade de levantar. Verdade ou não, irmão? A gente aqui não vai ter roubadores de alegria assim. Amém ou não amém? Quando a pessoa sentar do seu lado, se sentar do teu lado, vai ser transformado. Amém ou não amém? Porque os emissários do bicho vão ficar tudo lá fora. Amém ou não amém? Na sua vida não tem espaço para roubadores de alegria. Ninguém mais vai roubar a tua alegria. Ninguém mais vai roubar os teus sentimentos. Ninguém mais vai roubar o teu coração, porque o teu coração tem dono. O teu coração tem dono. Você não vai ficar preso à emoção de mais ninguém. Essa mulher, ela estava presa a várias emoções, sentimentos paralisadores, mas ela decidiu: vou largar o cântaro. Às vezes o cântaro era a muleta dela, irmãos. O cântaro era a muleta que ela tinha. E ela achava que o cântaro dela, todo dia, era a oportunidade que ela tinha, talvez, de sair de casa. Era a oportunidade que ela tinha de ver alguém. Porque ela passava a vida toda, talvez, escondida, envergonhada. Mas quando ela decide largar o cântaro, e ela fala: me dá dessa água. Por isso que eu falo, meu irmão, quem bebe dele não tem mais sede. Jesus dá um novo significado existencial à alma dessa mulher, mas Ele também te dá a oportunidade de escolher Ele para mudar também a sua vida e a sua existência. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso Logos. A palavra Logos no grego quer dizer palavra, verbo. Ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo vivo que nasceu entre nós e tirou o pecado do mundo. Amém ou não amém? Ele pode te dar destino. Terceira coisa: quem é esse que pode construir um tempo no meio do caos? Quem é esse que pode construir um tempo novo no meio do caos? Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. Vou contar no 3, vocês leem ali, por favor, para me ajudar. 1, 2, 3. Lembra do cântaro? O cântaro ficou lá atrás. A história ficou lá atrás. Ele está dizendo ali: esqueçam o quê? O que se passou, o que se foi,
Não vivam no passado. Dá o 19, meu filho. Agora no 3. 1, 2, 3. Está entendendo aí? Se ele pôde abrir caminho no deserto, riacho no ermo, como que ele não vai te dar uma nova história? Como que ele não vai fazer algo novo na tua vida e mudar a tua história? Oh, meu irmão, existe algo novo para você. O nosso maior problema é que a gente acostuma com a estação que estamos. Mas é tempo de mudar a estação. Mudar a estação faz parte da vida. Mudar a estação faz parte da vida. Jesus, ele quer inaugurar uma nova estação, onde tudo que parecia estar morto vai começar a ter vida. Irmãos, é tudo certo. A gente que complica as coisas. O verão vem, todo mundo se alegra. Verdade ou não? Vem o outono, a gente continua alegre aqui no Rio. O pessoal que está em Teresópolis já começa a se sentir um pouquinho de frio. Aí vem o inverno, as árvores começam a perder as suas folhas. Tem árvore que você olha, pensa que está morto. Pensa, essa aí morreu, essa aí já era, sequinha. Tem uma árvore que ela perde quase todas as pétalas de folhas, o ipê. Mas quando chega o finalzinho do inverno, ela começa a brotar. Mas quando começa a primavera, meu irmão, algo novo acontece. Quando começa a primavera, você que não teve a oportunidade de subir a Serra de Teresópolis, um dia você vai ter, que coisa linda que é. Quando começa a primavera, você começa a subir, você começa a ver as borboletas saindo no meio das árvores. Você começa a ver os pássaros cantando com mais força. Sabe por quê? Eles estão anunciando uma nova estação. Querido, eu quero te dizer uma palavra profética sobre a tua vida. Eu posso ouvir o barulho das águas de uma nova estação chegando para essa igreja, chegando para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. Agora é preciso às vezes passar pelo tempo da sequidão. O inverno é seco. Eu não sabia disso. Fui aprender isso em Teresópolis. Por quê? Porque no inverno não chove. Entre aspas, chove sim, que a gente teve uma semana de chuva aí. Mas o inverno está começando agora. Agora que é o inverno. O inverno, ele é menos chuvoso do que o verão. O verão chove muito, é muita pancada de água. Mas o inverno prepara para uma nova estação. De repente, a tempestade que você está vivendo está preparando você para viver uma nova estação. Catuca a pessoa que está do seu lado e fala: você está vendo uma nova estação aí. Mas desse jeito ele não vai acreditar não. Agora, por favor, irmão, deixa o brinco da namorada aí, por favor. Está bonito o brinco dela. A nova estação não é o brinco da namorada. Quantos aqui querem e precisam dessa nova estação, meu irmão? Eu quero ver você, quem precisa dessa nova estação. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Você vai viver uma nova estação. Agora, se não mudar aqui, não muda aqui. E se não mudar aqui, não muda aqui. Então, você precisa entender, não é só uma palavra, não é só uma declaração, precisa acontecer uma decisão. A decisão, ela rompe com o que ficou para trás. Lembra da mulher do canto? Ela decidiu. Decisão muda tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente decide, a gente vai começar a viver. Onde havia cinzas, vai haver beleza. Se lembra do inverno cinza? A primavera é florida, cores para tudo quanto é lado. Verdade ou não? Onde havia uma derrota, Deus está dando um recomeço para você.
Vamos falar nova história, que senão recomeço da diferença de outra igreja aí. Jesus não remenda o nosso passado. Jesus, ele não remenda o nosso passado, porque ele não gosta de remendo. Sabe por quê? Porque ele é especialista em construir tudo novo. Agora, presta atenção. Ele não precisa de nada para construir algo. Ele é especialista em construir do nada algo. Por quê? Porque quando nós olhamos o texto de Gênesis 1, ele diz que a terra era sem forma e vazia, mas existia algo na terra. O Espírito do Senhor pairava sobre as faces das águas, e a partir de uma palavra ele disse: haja. E eu quero dizer uma coisa para você: não importa o pouquinho que você tem, mas o nosso Deus é poderoso hoje, nessa noite, para dizer: acabou o teu tempo, ou acabou o tempo de sofrimento na sua vida e na sua história. Vai começar algo novo na tua casa, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? De Gênesis a Apocalipse nos mostra um Deus que constrói tudo do zero. Ele pega algo que não tem forma e faz. O nosso Deus é poderoso para fazer. Mas de repente, a pergunta que eu fiz no início, a gente ainda não sabe responder. Quem é esse para mim? Por que a minha vida não dá certo, pastor? Por que na minha vida está dando tudo errado, pastor? Quem é esse para você? Qual o seu nível de entrega? Qual o seu nível de relacionamento? Qual o seu nível de renúncia? E eu posso te falar outras coisas aqui. Se não tiver renúncia, não tem conquista. Se não tiver arrependimento, não tem salvação. E é assim. A graça é de graça, mas a decisão é nossa. Em Cristo, nós temos o poder de transformar qualquer coisa. 2 Coríntios 5,17. A gente lê esse texto sempre. Coríntios, abre para mim, filha, por favor, 5,17. Isso. A gente lê esse texto sempre. Portanto, se, meu Deus, aí complicou, né? Aí complicou, né? Não é fácil, não. Existe algo que você precisa fazer, cara. Tem coisas que Deus não pode fazer. Estar em Cristo é a sua decisão. Porque ele diz: se alguém estiver ou está em Cristo, é o quê? Mas você precisa estar nele e ele em você. Agora, ele só está quando você decide. Quando você abre o coração e diz: Jesus, entra na minha vida e muda minha história. Mas não pode ser da boca para fora, tem que ser de verdade, genuinamente. Jesus, eu quero viver uma nova história. Quantos querem viver uma nova história aqui? Aí você vai entender que as coisas do antigo, do passado, ficou lá atrás. Lembra do cântaro? Lembra do cântaro que a gente falou ainda há pouco? Ele ficou aonde? Ele ficou aonde? No poço. Depois desse texto você não vai ver aquela mulher mais na beira do poço naquele horário. Provavelmente ela voltou em outros horários, porque ela precisava matar a sede física. Mas o cântaro da alma, ela precisou deixar lá atrás. As coisas do passado ficou lá atrás. E eis que ela começou a viver algo novo. Quem é ele para essa mulher? Ele, esse é aquele que faz nova todas as coisas. Quem quer coisas novas aqui? Quarta coisa: quem é esse que nos chamou para sermos suas testemunhas? Quantos querem ser testemunha aqui? Não é de Jeová, não.
também de Jeová. Você é testemunha também de Jeová. Nós somos testemunhas da Santa Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. Eu preguei sobre esse texto, tem 2 semanas que eu li esse texto aqui. Eu vou ler de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe por que muita gente não é testemunha? Porque não quer deixar o Espírito Santo mudar a sua vida. Quando você deixa o Espírito Santo mudar, eu não estou falando de falar em línguas não, tá, irmãos? Acho que você tem muita maturidade para entender que é algo diferente. Quando você deixar que o Espírito Santo seja a baliza da tua vida, quando você deixar que o Espírito Santo balize você, quando você deixar que o Espírito Santo seja o seu dedo duro, que fale para você todas as vezes que você está errado, porque é assim que eu vivo, irmãos. Todas as vezes que eu estou errado, o Espírito Santo fala comigo que está errado. Meu sentimento, meu coração, ele começa a me convencer dos meus erros. O nosso maior problema é que a gente não tem convencimento. O nosso problema é que a gente não tem convencimento. Sabe por quê? Porque a gente faz a mesma coisa todo dia. A gente não se arrepende, irmãos. Então como que a gente vai ser testemunha sem arrependimento? Sem arrependimento, Jesus não habita dentro da gente, e a gente não consegue ser testemunha dele. Aí a pessoa chega para mim e fala: pastor, eu não consigo falar do amor de Jesus para ninguém. Claro, o Espírito Santo, você não deixa que ele mude a tua história direito. Não dá para brincar de ser crente. Ou você é ou você não é. Amém ou não amém? Nós precisamos mudar, meu irmão. E eu me coloco aí no meio de vocês, porque essa palavra bate primeiro em mim. Eu quero que vocês entendam isso, porque nós só seremos testemunhas quando o Espírito Santo descer sobre nós em verdade. E uma coisa que eu preciso contar para você: o Espírito Santo, ele só habita em corações puros, em templos puros. Então, meu irmão, não dá para perder tempo mais com aquela internet. Não dá mais para perder tempo. Não dá para mais perder tempo com coisas que não te levam a Deus. Não dá para perder mais tempo. Ou você entende isso mesmo, ou você vai viver um ciclo na sua vida que você não vai mudar. Não vai. Aí, pastor, só está declarando que não vai mudar. Não quero ser mensageiro do caos, mas não tem como mudar se você não decidir viver uma nova história. Sabe por quê? A nova história já está preparada para nós. O chamado não é apenas para a gente ser salvo, mas para que a gente, além de ser salvo, ser testemunha. E ser testemunha quer dizer ser enviado. Nós somos testemunha, não do que ouvimos falar simplesmente, mas do que vivemos com Ele. Só tem uma história para contar quem é próximo. Está entendendo ou não? Eu tenho história para contar com Cristina, com Vitória, com Daniele. Eu tenho história para contar, porque nós temos relacionamento. Você só vai ter história para contar com Deus se você se relacionar com Ele. Eu posso enumerar os milagres que Deus já fez na minha vida. Posso enumerar os milagres que Deus continua fazendo na minha vida. Mas não é porque eu sou melhor do que você. Não. Talvez é porque eu me aproximei mais. Talvez é que eu me renunciei mais. Talvez é que eu abri mão de mais coisas. Porque eu não brinco com Ele. Se tem uma coisa que eu não brinco é com Jesus. Por isso que eu não abro mão. A gente canta aquela canção. Cadê o microfone? Está aí? Dá o microfone para a Fefe aí. Por favor, não desmerecendo você, mas eu acho que a Fefe conhece essa música. Você conhece também? Abro mão dos meus planos. Abro mão do... A Fefe conhece. Toca aí, varão. Fala o tom aí. Qual é o tom? 2. Abro mão. Faça o sustenido menor. Faça o sustenido menor. Isso. Abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida Por ti. Isso aí, filhão. Isso é bom demais. Mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas
todo mundo aqui, por favor. Deixa eu louvor. Jéssica, vai para a bateria lá. Pode continuar, Fefe. Abra mão. Continua abrindo mão. Abro mão dos meus planos. Pode continuar cantando. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Vocês vão voltar de novo nessa canção. Presta atenção numa coisa. Nós passamos uma geração cantando essa música. Eu entrei em crise em 2008 mais ou menos. Eu entrei em crise porque eu tinha que abrir mão de mais alguma coisa. Eu falo, Deus, o que eu vou abrir mão? O que o Senhor quer que eu abra mão mais? Eu entendi de verdade o meu chamado, irmãos, cantando essa canção. Porque até aquele momento eu falei, cara, eu preciso renunciar um pouco mais, eu preciso mudar a minha vida um pouco mais. Eu preciso dizer para Deus, Deus, eu não vou viver mais segundo a minha vontade, mas eu preciso viver segundo a tua vontade. E eu comecei a entender essa canção, entender a alma do autor. Eu falei, Deus, eu preciso viver isso. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus dá uma canção para alguém. Talvez esse alguém que escreveu essa canção não tinha nem a dimensão do que essa canção poderia produzir no coração de outras pessoas. E eu quero que você entenda o seguinte: quando você tiver entendimento que você precisa abrir mão num nível mais acima para alcançar aquilo que você precisa, como aquela mulher precisou, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Você vai começar a ver os milagres acontecendo e você não vai ter mais história porque os outros disse. Você vai ter a sua própria vivência. Você vai poder contar uma história assim, que o dia eu estava em casa e minha filha estava internada com um caroço no pescoço. Nós levamos para o hospital, ela ficou internada. Nós pedimos para que ela fosse para casa na sexta-feira. Ela foi, domingo eu levei ela no culto e nós oramos lá e o pastor orou e de repente, milagrosamente, o caroço sumiu. Você vai ter história para contar, irmãos. Você vai ter história para contar, mas não porque os outros te disseram. Você vai ter essa experiência. Quando você Quando você Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. É verdade isso? Você está apaixonado? Então dá um aplauso a Jesus aí. Obrigado. Pode ficar aí. Amém. Agora só diminui. Agora você quer tocar ela toda, né? Não, agora diminui também. Jesus, Ele tem o poder de nos incluir na missão que é dele. Você não tem noção do que eu estou falando para você. Irmãos, eu tenho a plena convicção que eu estou fazendo a missão dele, não é minha missão. Está entendendo ou não? A missão é dele. E eu preciso me sentir privilegiado por ele me escolher para essa missão. Deus escolheu você. Deus chamou você para uma missão. Até quando você vai dizer, Senhor, não é comigo não, Senhor, é com o vizinho que está do lado? Não, Jesus chamou você mesmo. É você que vai começar a criar uma nova história. É você que vai começar a declarar o amor de Deus para as outras pessoas. Sabe por quê? Jesus está te incluindo na missão dele nessa noite. Sabe por quê? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós não seremos espectadores da fé, nós seremos provedores de fé. Porque a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra de Deus, você vai ser um provedor de fé. Quando a pessoa chegar do teu lado, você não vai falar de você mesmo, você vai falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus que vai sair da tua boca vai produzir na vida de outras pessoas aquilo que elas precisam, transformação em nome de Jesus. Nós seremos participantes dessa missão. Quantos querem ser participantes da missão? E por último, Ju, desculpa, você está atrás da caixa, eu procurei vocês, não vi. Fefe subiu, mas vocês estão tudo em casa, né? Eu olhei para cá e falei, tinha outra pretinha aqui que não era ela. Irmãos, quinta coisa, quem é esse? E é uma das mais importantes. E aí vai responder a tua pergunta, porque eu tenho certeza que quando a gente perguntou quem é esse, você falou, é Jesus. Rapaz, o negócio está bonito ali para as crianças, hein? Abençoa, Jesus, que não falte o pão na nossa mesa. Olha, teus filhos vão sair daqui jantados hoje, olha lá que maravilha. Irmão, qual igreja que serve janta para as crianças? Só aqui na IMA. Glória a Deus. Quero ver se seu filho não come arroz com salsicha, eu quero ver. Passar luta. Lucas 7:48. Pode ficar aí que a gente já vai cantar. Nós estamos combinados aqui atrás. Se eles errar, eu vou pegar eles. Lucas 7:48 diz assim: então disse a mulher, os teus pecados estão o quê? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse? Quando a pessoa perguntar para você quem é, ele que perdoou todos os meus pecados. Aí quando a pessoa perguntar quem é esse, não vivo mais eu, mas ele vive em mim. As coisas que vivo hoje não vivo no meu passado. Porque quem é esse que perdoa os meus pecados? Perdoar pecados naquele momento, ele era era algo exclusivo que só Deus poderia. Você lembra que até Jesus, para perdoar pecado, tinha que sacrificar um bicho, um animal. Um sangue precisava ser derramado para perdoar pecado. Mas quando Jesus vem na história, ele rompe com tudo isso. O sangue dele é suficiente para perdoar o nosso pecado. Amém ou não amém? Agora, quando Jesus faz isso, ele declara a sua divindade no meio daquele jantar ou daquele almoço. Por quê? Porque não só as migalhas que caíam, não era só o que caía da mesa, era a instrução que ele estava dando para aquela mulher, dizendo, olha, os seus pecados foram perdoados. Aquela mulher da pedra, meu irmão, ela é pecadora, mas vai, cadê teus acusadores? Teus pecados foram perdoados. Ele é o único que pode perdoar pecados. Quando perguntarem para você quem ele é, você vai dizer, é aquele que perdoa todas as minhas falhas. O mundo, ele acusa, a lei nos condena, mas Jesus nos perdoa e nos liberta. Põe uma coisa no teu coração, querido, o mundo ele vai sempre acusar você. Quando alguém te acusar aqui dentro da igreja, você não fica com raiva, mas é o mundo te acusando. Porque a tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades celestiais. E o mundo aqui, ele está dizendo que é o mundo, que ele está dizendo que o mundo jaz do maligno. Então quando há uma acusação, é o diabo te acusando. Nenhum irmão pode acusar o outro, está entendendo ou não? Aqui não tem ninguém que acusa ninguém, nem o teu pastor vai te acusar. Sabe por quê? Porque quem perdoa pecado não sou eu, é Jesus Cristo que está no céu. É esse que restaura a nossa vida, é Ele que restaura a nossa história. Sabe por quê? Porque Ele quer nos libertar, Ele quer nos salvar. Mas para isso, João 1, versículo 29 diz assim, João 1, versículo 29, no dia seguinte, certo? João viu Jesus se aproximando e disse, vejam, ei, todos vocês que estão aqui na beira desse rio,
Olhem para esse homem que está vindo aqui. Olhem para ele. Porque até aquele momento os olhos da multidão olhavam para João. Mas nesse momento ele tira dele a expectação. Ele tira dele a probabilidade das pessoas olharem para ele. Chama a atenção do povo. Olha, não olhem para mim mais. Olha para ele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso eu pergunto a você: Muito bem. Que era sem pecado e não me condenou. que lindo! No lugar da morte, vida me Deu para você entender isso em nome de Jesus aí, meu irmão? Você vai sair dessa posição que você está hoje em nome de Jesus e vai se levantar do seu lugar e vai dizer: eu acredito na redenção, eu acredito, aleluia. Pecado não me condenou. Oh, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mateus 16, versículo 15. Abre para mim, filha, por favor. Jesus, ele pergunta. Já lá em Mateus 16, versículo 15. Jesus tinha acabado de pregar. E as pessoas estavam dizendo que Jesus era Elias, outros dizendo que era profeta. Está dizendo: cara, esse cara é sobrenatural, esse cara aí é Elias reencarnado. Esse cara aí é um dos profetas. Mas pode deixar, meu amor, deixa aí em nome de Jesus. Mexe não, o sangue de Jesus tem poder. Não, meu Deus, em nome de Jesus. Vou ler aqui então. E vocês, quem dizem que eu sou? Obrigado. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus faz já lá na frente no ministério dele. A mesma pergunta que ele faz no início do ministério. Ele faz lá atrás de novo. Vocês estão achando que eu sou ainda quem? Porque lá no início as pessoas ficaram dizendo dentro do barco: quem é ele? 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 Mas lá no final ele estava dizendo: eu sei que vocês já disseram quem eu sou, mas eu quero ouvir de vocês. Quem vocês acham que eu sou? Pode pular, filha. Aí, meu irmão, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Olha qual a revelação que você tem de Jesus aí. Ela não pode ser menor do que essa. Ele é o Cristo que tira o pecado do mundo. Se Ele pode tirar o pecado do mundo, Ele está aqui nessa noite para lavar você, para limpar você e te dar uma nova história. não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença aqui estava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença estava em mim, Minha vida foi transformada. Aleluia! minha vida foi transformada. Senhor, aqui tem homens e mulheres que precisam ter as suas vidas transformadas. Pai, eu tenho certeza, Senhor, que a minha vida só foi transformada quando eu deixei o Senhor entrar na minha vida e mudar a bagunça que existia dentro de mim.
Pai, a partir daquele momento, oh Pai, a partir daquele momento o Senhor me satisfez, Senhor. Eu não precisei mais buscar nos bares da vida, eu não precisei voltar, Senhor, a buscar em outros lugares, não precisei, porque o Senhor me completou. Pai, cada dia que passa eu sinto mais sede, mais vontade. Oh Pai, eu sinto mais vontade de me entregar um pouco mais. Pai, a minha oração hoje é para aqueles que querem, Senhor, viver um novo nível, viver uma nova realidade, onde não tem chance para mais nada, Senhor. A sua palavra é suficiente. Pai, eu quero abençoar esse homem, essa mulher que está aqui hoje. Eu quero declarar um novo tempo na vida deles, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor vai fazer o extraordinário na vida de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, algo novo está acontecendo, Pai. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está movendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está movendo as águas. O Senhor está fazendo. Então, Deus, nós declaramos, nós vamos viver esse novo tempo, porque a nossa vida foi transformada. Nós não queremos te trocar por nada. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Não me te troco por nada. Declare isso para Ele, como se fosse a sua oração hoje. Não há espaço para mais nada. O vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia! A vida foi transformada. Aleluia! Senhor, muito obrigado, porque a nossa vida foi transformada. Que o Senhor continua falando com eles. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pode continuar baixinho. Depois. Aqui está o pão e o cálice. Alguns vão receber num copo maior e vai receber o pãozinho na mão, como antigamente, porque infelizmente o nosso fornecedor não deu tempo para me entregar. Eu demorei a pedir. Mas aqui está o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero santificar e consagrar Ele ao Senhor, que a partir desse momento Ele representa o corpo de Cristo. E a palavra do Senhor diz, em Mateus 26, versículo 26, na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo. De igual modo, depois de ter ceado, Ele pegou o cálice e disse: é o cálice de uma nova aliança. Pai, nós declaramos a Tua palavra e consagramos os elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, ao comermos do pão e bebermos do cálice, que a saúde do Senhor Jesus venha sobre a nossa vida e sobre a nossa história, em nome de Jesus, amém? Pode entregar, meu irmão. E os meus pecados eu vou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era
Espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim. Onde a sua morada, minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, onde a sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Ah, foi transformada. Aleluia. Que era sem pecado e não me condenou. Me ofertou o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é? Esse que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Mateus, eu queria que você colocasse aí, filha, por favor. Mateus 26, versículo 26. Depois a gente vai voltar nessa canção. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Pode pular, filha. Isso. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Pode pular. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos. Para o quê? A ceia não é para santos, mas para os santificados nele. A ceia do Senhor é para todos que querem viver uma nova história. A ceia do Senhor é o ponto de partida. A ceia, pelo menos aqui, você nunca mais vai deixar de ser, porque a ceia não é minha, é do Senhor. Você está entendendo ou não? A ceia do Senhor, o Senhor te escolheu para ceiar com Ele. Ele está na mesa hoje te esperando. Você pega se você quiser, porque lá diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Está entendendo ou não? É individual. Está entendendo? Mas aqui ninguém manda você tomar ou não tomar. Amém ou não amém? Ninguém. Nenhum líder de célula, nenhum líder de departamento, nada. Porque a mesa é do Senhor Jesus. E a gente entende que é para perdão de pecados. Amém? Todos pegaram, eu não peguei. Falta o louvor. O louvor ninguém pegou. Quem é esse que era sem pecado e não se condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou.
Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sempre nada e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você vai poder dizer essa canção? Eu não te troco por nada. Vamos? Eu não te troco por nada. Não há espaço pra... Aqui não tem mais. Todo vazio que havia em mim, me algeu sua morada. A minha alma buscava e nada me condenava. Tua presença aqui tocava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Não só minha vida foi transformada. Amém? Todos pegaram o pão e o cálice? Alguém ficou faltando? Levanta a mão, por favor, que os nossos diáconos irão levá-los para vocês. Nosso líder de diácono mais uma vez não está aqui. Eu vou apresentar o filho dele quando fizer uns 15 anos mais ou menos. Mas ele nem sabe que eu já apresentei. Quando ele chegar aqui eu vou contar para ele. Porque eu fui no hospital. A mãe e a avó está aqui que estava lá. Eu peguei e apresentei no hospital, levantei e falei assim, aqui é o Caleb. O senhor está vendo aí? Esse aqui é o Caleb, ele é seu. E eu orei lá. Está apresentado. Mas nós vamos fazer uma cerimônia para ele aqui, em nome de Jesus, domingo que vem. Vai orando por Joelson, para ele se converter, irmão. É o único diácono que nós temos, mas tem que se converter. Ele tem que estar aqui, irmão. Estou brincando, eu brinco com ele, porque ele é meu filho, né? Ele está trabalhando, irmãos. Ele está trabalhando nos BRICS. Olha só que coisa linda. Está dirigindo para a comitiva dos coreanos. Coreano não. Britânicos. O negão fala inglês. É outro nível, outro padrão. Ele trabalha com isso, ele está lá servindo. E eu não tenho dúvida que Deus tenha abençoado a vida deles. E quando você estiver orando, lembre do Joelson, da sua esposa, da sua família. Mas os discípulos estão aqui, né, nos servindo, né? Eu queria que você levantasse o pão e o cálice. Senhor, nós declaramos que a partir desse momento, Senhor, eles representam o teu corpo e o teu sangue. E nós comamos, Senhor, do pão agora, como um dia o Senhor ordenou. Comamos do pão, queridos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, papai. Aleluia. De igual modo, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e disse: seu cálice de uma nova aliança, para perdão de pecados. Tomamos todos do cálice agora. Aleluia. Eu não te troco por nada. Não te troco. Caiu. Não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia. Hoje é sua morada. A minha alma Quando ele fazia isso, o pecado
perdoado. Teu pecado foi perdoado, irmão. Te amo, mulher. Transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra Mais nada. todo vazio que havia em mim. Hoje é sua Morada, minha alma buscava e nada me condenava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus aí. Na realidade, eu sei de quem é essa chave que eu já vi na mão do irmão, mas eu não sei quem é, não estou lembrando agora. De quem é essa chave aqui? Hã? É sua chave, né, Nê? Hã? É dele, né? Sabia que eu tinha visto a chave. A chave era da mão do meu secretário. Irmão, não falte domingo que vem. Fala com a pessoa que está do celular. Falta domingo que vem. Domingo que vem vai vir o nosso bispo. O bispo humano vai estar aqui com a gente. Oportunidade de você estar sendo ministrado pela vida dele. Cara,